o código em linguagem de máquina. Pessoal, vamos estudar agora o bit e o byte. Vamos ver a diferença entre bit e byte. Bit, pessoal, é a menor unidade de informação do computador. Tá? Então, ele pode estar assumindo apenas dois valores. Ou ele é 0, ou ele é 1. Pessoal, um byte ele é formado por 8 bits. Um caractere, como o A, o B, o C, ele é formado por 1 byte, ou seja, um caractere ele é formado por 8 bits. Pessoal, 1024 bytes formam 1 kilobyte. Pessoal, a gente não pode estar confundindo o K ou o quilo utilizado em informática como sendo 1000. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui, porque nós estamos trabalhando na base 2. Então, nós temos aí 1024 bytes, que representa 1 kilobyte. 1024 kbytes representa 1 megabyte. E 1024 megabytes significa que nós temos 1 gigabyte. E, finalmente, 1024 gigabytes representa 1 terabyte. Pessoal, o que é uma variável? A variável, pessoal, é uma posição de memória. Um endereço qualquer na memória de programa, ou na memória de dados, seja uma memória ou uma memória volátil, que é o caso de uma memória RAM, não importa. É uma posição de memória. Isso significa que é uma variável. Nós podemos ter variáveis alfanuméricas, que são as variáveis tipo caractere. Nós podemos ter uma variável numérica, um nibble, um byte, um inteiro de 16 bits, um inteiro de 32 e assim por diante. Nós podemos ter a variável numérica como sendo inteira ou como sendo real. Nós também temos variáveis lógicas, que é o bit, que pode assumir o valor verdadeiro ou falso. E nós também temos variáveis do tipo referência, que são utilizadas quando nós queremos ter o acesso indireto a uma outra variável. A estrutura básica de um programa, seja ele em C ou em Assembly, é mostrada nesse slide aqui. Então, todo programa em C ele é formado pelas seguintes partes. Pelas diretivas de processamento. Essas diretivas de processamento elas têm a finalidade de criar regras para o compilador. O compilador ele irá assumir algumas ações de acordo com essas diretivas de processamento, ou também chamadas diretivas de pré-processamento. Eu tenho no meu programa em linguagem C as declarações de variáveis que são utilizadas no meu programa, e essas declarações elas são necessárias uma vez que o compilador precisa saber ou precisa calcular a quantidade de memória que o meu programa irá utilizar. Eu também tenho os protótipos de função, que tem também a finalidade de passar ao compilador quais são as variáveis de entrada ou saída utilizadas nas minhas funções. Para quê? Para ele poder calcular também a quantidade de memória que será usada no meu programa. Eu sempre vou encontrar em programas em linguagem C uma função principal que é chamada de função main. Tá? Então, todo programa em linguagem C deve ter pelo menos essa função aqui, a função principal. E dentro dessa função principal, irá encontrar um loop, que é o loop infinito. E depois, pessoal, por final, eu tenho aqui as definições das funções, que são o que realmente as funções irão fazer no meu programa. Seriam o processamento das funções. Pessoal, uma outra técnica de estarmos desenvolvendo códigos é através do chamado pseudocódigo. O pseudocódigo ele é uma linguagem humana
que é utilizada para criarmos aí os nossos algoritmos, né? Então, ela é uma forma genérica de se escrever um algoritmo, né? Usando uma linguagem simples. Essa linguagem, normalmente, é uma linguagem que nós utilizamos, né? A linguagem humana. Então, veja que um pseudocódigo ele não pode ser executado por um sistema real. Por quê? Porque ele não entende o sistema real, que é o caso de um computador ou um microcontrolador, ele não entende, entendeu? Esse pseudocódigo, uma vez que esse pseudocódigo ele é escrito em linguagem humana. Veja, pessoal, que nesse quadro eu tenho aqui um exemplo de pseudocódigo. Então, veja que aqui eu tenho um algoritmo. Esse algoritmo ele é escrito utilizando a linguagem humana, e é muito fácil nós estarmos entendendo este algoritmo. Então, veja que aqui nessa primeira linha eu estou aí declarando as minhas variáveis, e isso é necessário, né? Uma vez que o compilador necessita saber o tamanho e a quantidade de variáveis que nós iremos utilizar. Então, eu estou aqui declarando as minhas variáveis A, B e C maior, e essas variáveis elas pertencem aos reais. Então, são variáveis que podem assumir qualquer valor, inteiro ou números fracionários. Aí eu tenho a minha função ler, né? Essa função ler ela tem algumas entradas. Essas entradas são as variáveis que eu declarei aqui em cima. E eu tenho aqui a minha condição, né? Se o A for maior que B, eu faço um outro teste. Eu verifico se o A é maior que C. Se essa condição for verdadeira e também essa outra condição for verdadeira, então eu faço aqui uma atribuição. Eu pego a minha variável A e atribuo ela, copio ela para a minha variável maior. Caso contrário, né, se a minha variável C ela for maior ou igual, né, à minha variável A, então eu atribuo aqui o conteúdo da minha variável C para a minha variável maior. Veja que eu tenho uma condição contrária para essa condição e uma outra condição contrária para a condição mais externa, né? Então, se A não for menor, né, se o A for igual ou menor que B, então eu testo se o B é maior que C. Se ele for maior que C, então a minha variável B é a maior. Caso contrário, a minha variável C ela é a maior de todas. E depois, aqui no final, eu escrevo ou chamo a minha função que escreve a minha variável maior. Então, pessoal, aqui do lado esquerdo eu tenho o meu pseudocódigo. Deste lado eu tenho os meus comentários, né, do pseudocódigo.